Irmão, tente imaginar o cenário comigo. Melhora só um pouquinho o meu retorno, por favor. De um homem que é sobrinho de Abraão. Ele sai da casa onde ele vivia com Abraão. Ele toma a decisão de ir morar em Sodoma. E a decisão que Ló ele toma aparentemente é uma decisão sábia. É uma decisão que aparentemente vai levar ele a um nível de sucesso. E agora tente entender comigo, ele está em Sodoma. Sodoma está prosperando, Sodoma está crescendo, Sodoma e Gomorra está vivendo um grande avanço econômico. Só que aquela cidade ela entra em juízo, o Deus Todo-Poderoso ele envia um juízo contra aquela cidade e ele diz que iria destruir a cidade. E ele envia então 2 anjos até aquela cidade para que aqueles anjos de fato fossem averiguar se as acusações contra aquela cidade eram verídicas, eram verdadeiras. Ou seja, olha só, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, envia 2 anjos e fala assim, não, vai lá. E aí agora nós acabamos de ler o episódio do que aconteceu. Esses 2 anjos chegam até Sodoma e Gomorra e eles encontram, a primeira pessoa que eles encontram é Ló. Eles estavam ali para cumprir uma missão. A missão que eles estavam para cumprir, qual que era? Era averiguar os fatos. Os anjos não foram enviados para destruir a cidade, porque você vai ver que depois, mais para frente, a cidade ela é destruída como? É enviado fogo do céu para destruir aquele lugar. Então o que acontece? Quando eles chegam ali, eles vão para averiguar. E aí então Ló olha para aqueles anjos, só que ele não sabe que eram 2 anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que eram 2 homens. E ele se agrada daqueles homens. Ele diz assim, então olha, vamos fazer o seguinte, vocês não vão repousar na praça. Vocês não vão passar a noite na rua, no relento, debaixo do sereno. Vocês vão ir para minha casa e vocês vão repousar lá, vocês vão lavar os pés, vocês vão ter uma cama limpa e vocês vão ter um momento de descanso e amanhã vocês vão partir. A Bíblia diz, olhe para mim, redobre a atenção, por gentileza, que o nível de perversidade dos sodomitas era tão grande que uma multidão se reúne em volta da casa de Ló. Eu disse que uma? E quando a gente fala de uma multidão, você imagina uma multidão de 30 pessoas? Você imagina uma multidão de 50 pessoas? Você imagina uma multidão do quê? De 100 para lá, sim ou não? 100 pessoas já dá uma multidão. E a Bíblia é enfática em dizer, no capítulo 19, versículo 1 em diante, que aquela multidão começa a bater na porta de Ló, a ponto de quase arrombar a porta. E quando Ló sai, a Bíblia nos conta na história que ele diz assim, o que vocês querem, meus irmãos? E ele diz assim, ó, tem 2 homens aí dentro da sua casa, você vai mandar esses 2 homens saírem, porque nós vamos ter relação sexual com eles. Aquilo, irmão, assusta tanto o coração de Ló, que olha a loucura, bispa Rose, que esse camarada chega a fazer. Ele diz assim, eu tenho quantas filhas? E aquelas filhas eram virgens. Agora só você que é pai, só você que é mãe, tenta pensar comigo a conta que Ló fez. Irmão, se eu estou no lugar de Ló, automaticamente eu pensei assim, cara, por que ele não chutou os caras para fora? Quem pensou dessa mesma maneira, irmão? Ou só o bispo só que pensou? Você que é pai, você que é mãe. Ele diz assim, ó, meus irmãos, não façam isso. Longe de vocês cometer tal atrocidade. Eu tenho 2 meninas aqui, elas são virgens, e eu vou entregar vocês para uma para que vocês façam com ela o que vocês quiserem. A Bíblia diz que aqueles camaradas não aceitam a proposta de Ló e diz assim, sai da frente. E eles então vão para invadir a casa de Ló. E aí o texto vai nos mostrar que aqueles 2 homens que estavam na casa de Ló, que eram anjos, fere todos com cegueira.
Ao ferir todos com cegueira, eles voltam para descansar, diga comigo, no outro dia. Olha comigo, tenta acompanhar o raciocínio do que o pecado consegue produzir na mente do ser humano. No outro dia, após aquilo acontecer, os anjos dizem para Ló: olha, essa cidade se encontra em juízo, e nós viemos aqui para averiguar antes que ela seja destruída. Só que o Senhor achou graça em você. Pega a tua mulher, pega as tuas 2 filhas, pega os seus parentes e sai. Ele vai contar para os genros e para os filhos. E nós lemos que eles acharam que era o quê? Acharam que era o quê? Pode ser melhor, acharam que era o quê? Você já parou para falar com alguém assim, cara? Muda de vida, porque se Jesus voltar para você hoje, você vai para o inferno. A pessoa olha para você e diz assim: você só pode estar... Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele obscureceu o entendimento dos incrédulos. Não bastasse Ló ter visto o que ele viu, ele vai chamar suas filhas, chamar os seus genros, eles pensam que é brincadeira, a ponto dos anjos forçarem a Ló. A Bíblia diz que os anjos pegaram eles por onde? Pelas mãos, e tiveram que insistir com força para tirar eles da cidade. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. O que aconteceu com Ló? Para Ló chegar nesse estágio. O que aconteceu com Ló, um homem justo, acabar numa situação dessa, demorando em Sodoma e tendo que ser arrastado para fora da cidade por Deus? Aonde que foi na trajetória de Ló que ele errou para ele ter uma degradação tão funda a ponto de Deus ter que falar: cara, se eu não arrancar você daí, você vai morrer? Agora eu quero dizer para você que Ló não chegou aonde ele estava da noite para o dia. Uma pessoa não chega no fundo do poço, uma pessoa ela não chega nos piores dias da sua vida da noite para o dia. Ló, ele viajou em um declive gradual ao longo dos anos. Ele foi fazendo uma série de escolhas erradas que foram sucessivamente trazendo consequências terríveis para a vida dele. Muitas coisas que nós vamos escolhendo ao decorrer da nossa vida vai sendo fruto das decisões que nós vamos tomando, vai sendo fruto das escolhas que nós vamos tomando. Ló, ele não era inicialmente culpado de tudo que ele estava vivendo, das decisões que ele tomava, mas as escolhas que ele fez causou a ruína não só dele. Escute, você que é mãe, você que é pai, que está aqui me ouvindo essa noite, as decisões que você toma não destrói só a sua vida, destrói a tua casa. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, diz que ama a Deus, diz que serve a Deus, você precisa entender que é pai, você precisa entender, você que é mãe, você que é um líder, que as decisões e as escolhas que você faz, elas podem causar o sucesso ou a ruína da tua casa. Diga comigo, escolha tem consequência. Por isso que nós temos aqui uma frase muito interessante: decisões decidem destinos. Agora, quando a gente começa a observar as decisões de Ló, a gente pode fazer um paralelo e perguntar para nós mesmos o seguinte: será que eu sou culpado de cometer os mesmos erros que Ló cometeu? E eu quero aqui, querido, refletir um pouquinho com você sobre as decisões que Ló tomou para que fizessem ele chegar até o lugar que ele chegou. A primeira atitude de Ló, querido, foi que ele fez o que o mundo chamaria de uma sábia decisão de negócios. Porque o auge, e é interessante a gente entender que quando a gente fala de auge é um lugar de topo, mas o auge do fracasso começa, o pontapé inicial do fracasso de Ló começa quando ele toma uma decisão que todos diriam que ele foi um cara inteligente. Já teve decisões que você tomou na tua vida que todos que te cercavam diziam para você assim: se eu estivesse no seu lugar eu faria o mesmo. Se eu estivesse no seu lugar eu teria feito igual. Ó, parabéns, viu? Você tomou uma excelente decisão.
O começo do fracasso de Ló se dá quando ele toma uma decisão que todos acharam que era uma decisão inteligente. Se você puder abrir para mim, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Eu quero ler com você. Nós vamos construir agora aqui esse raciocínio. Decisões que todos diriam que foi uma sábia decisão que você tomou. Gênesis 13, versículo 1, pode acompanhar no telão comigo, se quiser. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo que tinha. E Ló o acompanhava. Pode olhar no telão comigo. E Ló o acompanhava. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que antes dali fizera. E ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram... Diga comigo, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos. Olha para mim e diga assim, porque os bens, pode ser melhor, porque os bens, faça assim com a mão, eram muitos. Você já parou para perceber, querido, que a fartura divide muito mais família do que a pobreza? Você já parou para perceber, irmão, quando você está vivendo uma dificuldade dentro da sua casa, as pessoas se unem, um dá 20, outro dá 15, outro dá 30, paga uma conta. Agora você vê quando entra prosperidade, quantos casos de assassinato, quantos casos de desgraça que a gente vê por causa de herança, por causa de dinheiro, por causa de fartura. Olha o que está acontecendo para rachar a família de Abraão, a prosperidade. Eles não podiam habitar juntos porque os bens deles eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos, pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Eu rogo-te para que se aparte de mim. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita, e se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então, olha só agora onde eu quero chegar. Então Ló, cadê o texto, filho? Não está aqui mais? Então olhou Ló e viu todo o vale todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes. Quando Ló ele tem um problema com Abraão, redobre sua atenção por gentileza. Quando ele tem um problema com Abraão, Abraão dá a dica para ele, diz assim: Ló, para onde você quiser ir, você vai. E aí então, olha só o que acontece, irmão. Ló ele toma uma decisão baseada no quê? Na carne. Ele toma uma decisão baseada no quê? Na inteligência. Ele toma uma decisão baseada no quê? Naquilo que ele via. Ele olhou as campinas do Jordão, pastor Márcio, e ele disse assim: cara, é para lá que eu vou, porque lá eu vou arrebentar. A Bíblia diz, querido, que o vale de Sidim estava bem regado. Quem leu isso comigo? Diga comigo, bem regado. Por gentileza. Ele estava bem regado. E a palavra bem regado no hebraico é linda, porque ela diz kalameshé, ou completamente irrigado. E se você entende um pouquinho de botânica, você vai concordar comigo que para que você plante algo numa terra e essa terra produza frutos, essa terra ela tem que ser bem úmida. Uma terra seca produz frutos? Por isso que o Senhor diz que Ele mandaria a chuva serôdia e a chuva temporã no tempo certo, para irrigar a terra. E aquela terra era uma terra completamente irrigada. E aí, querido, eu fui pesquisar um pouquinho, e até nos dias de hoje, as escavações naquela área do Vale do Sidim dão provas de que a cevada, diga comigo, cevada, trigo, uvas, figos, lentilhas, linho, grão de bico, favas
e azeitonas eram cultivados naquele vale. Até os dias de hoje, esse vale, querido, as escavações arqueológicas dão prova de que era um lugar bem irrigado. Aí o versículo 11 e 12 do capítulo 13 diz que Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o oriente. Assim eles se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da planície e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Olhe para mim e redobre a atenção. Ló, ele toma uma decisão aos olhos, como muitos de nós muitas vezes tomamos essa decisão. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer o melhor para a sua vida? Você vai dizer para mim o quê? Que você quer o melhor ou você quer o pior? Ló, tomado por esse desejo de querer o melhor, ele parte para a sua perdição. Escute isso, porque isso aqui é uma revelação fortíssima. Ló, ele sai da conexão, da aliança que ele tinha com Abraão, querendo o melhor para si, querendo o melhor para a família, querendo o melhor para os filhos, e ele vai ali dando o pontapé inicial para a sua derrocada. Porque ele toma a sua decisão baseado na carne, baseado no sentimento, baseado na visão. Agora, se a gente for ver de um ponto de vista natural, se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente não pode pôr a culpa em Ló, pode? Porque quem aqui sai de casa todo dia querendo buscar o melhor para a família? Afinal de contas, quem que está aqui hoje que está procurando o melhor para a sua vida? Não é isso que a gente está procurando? Quem aqui está procurando uma condição de trabalho melhor? Quem está procurando? Quem procura aqui uma condição de salário melhor? Quem aqui quer faturar mais? Quem aqui quer trocar de carro? Quem aqui que anda a pé que quer o seu carro? Quem aqui quer reformar a casa? Vou perguntar de novo. Quem aqui quer reformar a casa? Quem aqui quer comprar a própria casa? Quem aqui quer colocar o filho numa escola excelente, num objetivo da vida? Quem aqui quer escolher um bom serviço para o filho, um médico, um doutor, um advogado? Posso te dizer uma coisa, querido? Em si, filha, querer coisas boas não é errado. Querer coisas boas todos queremos, sim ou não? Só que o problema está na decisão que a gente toma para chegar até esse lugar. Ló, ele cometeu 3 grandes erros. Quantos erros? 3. Diga comigo, 3. Na decisão. Primeiro, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você tem que buscar o melhor, mas não tome decisão baseada em aparência, baseada no que é material. O primeiro erro de Ló foi que ele tomou a decisão baseada na aparência. Ele olhou para as campinas do Jordão e falou: cara, é ali que eu vou arrebentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já ouviu um ditado que diz que as aparências... Jesus advertiu João quando ele disse em João 7,24: não julgueis segundo a aparência. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16: porque tudo que tem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Olhe para 2 ou 3 pessoas, por favor, e diga assim: não confie na aparência. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a própria Bíblia diz que o diabo, ele é perito em enganar. 2 Coríntios 11,14 diz que o próprio diabo se transforma em anjo de luz. Satanás, ele é profissional em colocar uma vitrine e fazer o mal parecer o bem. Eu vou repetir isso. Satanás, ele é perito em colocar o mal numa vitrine e fazer parecer o bem. Diga comigo, um copo de água. Ó.
Tem algum mal aqui? Agora coloca 3 gotas de veneno aqui. Pode matar alguém? Mas aos olhos naturais, é só um copo? Porque o diabo é perito em fazer o mal parecer o bem. E infelizmente Ló ele descobriu que após a sua decisão, o que diria em Tiago, capítulo 1, versículo 14: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Alguém que possa dizer, redobre atenção em mim por gentileza, preste atenção. Alguém que possa dizer que Ló olhou para uma cidade construída por mãos humanas, enquanto Abraão estava olhando para uma cidade cujo arquiteto era Deus. Primeiro erro, diga comigo, primeiro erro é eu tomar decisões baseado em aparência. Quem aqui já entrou em algum lugar e teve a impressão de não estar sendo bem recebido ali? Só que você teve a impressão. De repente você não estava num dia bom. Você não estava legal. Você não gostou do corte de cabelo que o cabeleireiro fez. Você achou que não combinou. Antes de vir para o culto, minha esposa falou: não, você põe aquela roupa, faz assim, faz assado. Aí eu coloquei. Aí eu falei assim: pô, não está legal, não vai dar para dar ouvido para ela. Eu não estava me sentindo bem. Quem aqui já saiu alguma vez sem se sentir bem? Fala assim: não, eu vou pôr porque as mulheres têm mais essa luta, não é verdade? As mulheres preferem ir bonita do que confortável. Não é verdade? E às vezes a gente que é casado acha que é para nos agradar. Não é, irmão. É porque vai ter mulheres lá, diga aleluia. Certa vez a bispa ela encontrou umas meninas na rua, não foi, meu irmão? Pode falar isso aqui, esse testemunho? Ela chegou assim, ela falou: meu amor, meu amor, eu nunca vejo as meninas da igreja. Aí quando eu estou lá de chinelo, quando eu estou lá de roupinha de leg para ir buscar um pão na padaria, eu vejo as meninas. Aí eu falei assim: calma, meu amor. Ela falou: não, meu amor, é tão ruim quando elas veem a gente desarrumada, de cabelinho amarrado. Eu falei: não, normal. Todas elas um dia já andaram de cabelo amarrado, amém, meninas? Aleluias. Agora a gente toma muitas vezes as nossas decisões baseadas em aparência. Olhe para 2 ou 3 pessoas e pregue isso para ela nessa noite, por gentileza. Não tome decisão baseada em aparência. A gente não pode. Quantas vezes você já viu pessoas que quebrou a cara, Alanzinho, porque o cara falou assim: não, vou namorar com aquela gata, ela é top de linha, mas não valia? Foi vocês que disseram, não foi eu. Quantas vezes a menina olhou para o cara e falou assim: aquilo ali é um gato. Aquilo é um gato do olho azul, um gato siamês, um azul, um outro caramelo. Aqui você não acha em qualquer lugar. Aí quando começa a se relacionar, o cara bate, o cara xinga, o cara tira o celular, até foto do perfil, do Facebook, do WhatsApp, o cara manda colocar com um negócio até aqui, assim, nem o pastor usa mais, ele quer que a mulher use um negócio até aqui, ó. Coloca a mulher de terno e gravata lá para não aparecer nem a bolinha do gogó do pescoço. Tomou a decisão baseada em aparência. E esse é um dos problemas que vai nos levando aos fracassos da vida. O segundo erro na decisão de Ló, quem está comigo diga amém. Amém. Ele não percebeu que as coisas... Ah, meu Deus, eu vou falar isso aqui. Ele não percebeu que as coisas materiais satisfaz a gente temporariamente. Quer que eu te provo? Só as mulheres aqui, diga amém. Amém. Quantos pés você tem? 2. Quantos sapatos você tem no armário? Oi? Aí, ó. Quem aqui, irmão, como eu gosto de fazer uma comprinha. Só quem está comigo nessa aqui, quem gosta de fazer uma comprinha, irmão? Não tem coisa mais gostosa que você sair do shopping, da loja, seja lá, até, irmão, quando eu estou saindo do mercado para fazer a compra para casa, não dá aquela satisfação, aquela coisa gostosa? Mas e aí, irmão? Depois que você usa o sapato, depois que você põe o relógio, depois que você veste sapato, depois que você mexe com aquele eletrônico, o que acontece? Vira uma coisa normal? Por quê? Porque as coisas materiais nos satisfazem temporariamente. Eu me lembro quando eu entrei no meu primeiro carro. Irmão, podia parar um cara com uma Ferrari do meu lado.
eu falava, não, mas esse aqui é meu, é o meu carrinho. Sim ou não, irmão? Você pode estar numa casinha alugada, mas quando você entrou lá, você fala assim, ó, daqui para dentro quem manda sou? Porque pode ter alguém como dono, mas eu que pago aluguel. Então aqui é o meu lugarzinho, o meu ninho de amor, diga aleluia. Aquilo nos satisfaz, mas passou 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano na casa. Posso falar aqui? Uma revelação forte agora? Quanto tempo faz que não vê uma tinta lá na sala? Olha aí, as mulheres agora falam, deixa Deus falar, deixa Deus falar, olha aí, deixa Deus falar. A gente vai tomando muitas vezes, querido, decisões pautadas o quê? Em aparência e nas vantagens que a gente pode ter. A escolha de Ló, ela contrasta, diga comigo, contrasta com a escolha de Moisés. Olha o que Moisés faz em Hebreus, pastor Márcio, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter algum tempo de gozo e privilégio do pecado, tendo por maior riqueza o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa eterna. Você pode pensar nessa noite que você talvez é diferente de Ló. Mas se você coloca o seu trabalho na frente da sua vida espiritual, você está como Ló, escolhendo pela aparência. Se você coloca, se tem algum homem aqui que coloca o trabalho à frente da família, você está pensando como Ló. Se você tem mais tempo para receber ordem na mão de Faraó, 8 horas por dia, e você não passa 2 com teu filho, se você coloca o teu trabalho na frente da sua vida espiritual, se você coloca a sua ascensão social à frente de um relacionamento que te aproxima de Deus e do povo de Deus, se você não valoriza a sua igreja local, na qual você pode crescer na fé e na adoração, você passou da planície para a planície do Jordão. Porque diariamente você tem que fazer escolhas. Já parou para perceber que no domingo, no sábado, na terça, na quinta, você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ou você escolhe orar, ou você escolhe assistir um episódio a mais da série que você gosta. Ou você escolhe se relacionar com o povo de Deus, ou você escolhe fazer hora extra no trabalho. Ou você escolhe as prioridades que te aproximam das coisas nobres da vida, ou você continua indo para a planície do Jordão. A gente pode, querido, acrescentar alguns outros indicadores nessa lista. Por exemplo, se você está concentrando sua vida nas coisas exteriores e não na sua vida espiritual, você está gastando toda a sua vida naquilo que é temporário. Você está se concentrando nas questões erradas. Se o seu foco é alcançar status, ao invés de cultivar caráter. Porque tem gente que mesmo servindo... Posso falar isso aqui? Porque tem gente que usa até o nome de Deus. A menina vai lá com aquele decote lindo, que falta o cara lá, se ele não tiver em Deus, querer mergulhar dentro do decote. Aí ela coloca lá, Deus abençoe os nossos passos. E está quase nua. O status é mais importante do que o caráter. A curtida é mais importante do que a decência. Se você, querido, está mais preocupado com algo que custa monetariamente do que algo que custa espiritualmente, você já parou para perceber o preço que custa a santidade? Posso falar uma coisa para você? Santidade é igual ovo de Páscoa. Me pergunte, por quê, pastor? Todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. É só você parar para ver que você pegou o ovo de Páscoa de qualquer um que faz em casa, mas não foi lá e pagou R$60 no Kinder Ovo. Diga comigo, santidade é igual ovo de Páscoa. Todo mundo quer, mas pagar o preço é só Deus na causa.
Se você está concentrando a sua vida sobre o que será mais agradável do que aquilo que é mais benéfico, você está se concentrando nas questões erradas. Você está se concentrando naquilo que é passageiro, naquilo que te dá prazer momentâneo. Diga comigo o terceiro erro. Esse aqui foi o maior. Esse erro aqui, Jean, não cometa. Bispa Rose, esse erro que Ló cometeu, não cometa. Alexandro, não cometa esse erro. Pastor Fábio, não cometa esse erro que Ló cometeu. Pastor Márcio, não cometa esse erro. Ricardo, Salete, não cometam esse erro. Filhos e filhas que me ouvem nessa noite, não cometam. Esse foi o erro mais grave. Porque Ló, ao avistar a planície do Jordão, não pergunta a Deus o que Deus queria para ele. Posso dizer para você qual é o maior fracasso da sua vida? O maior fracasso da sua vida é ter sucesso naquilo que Deus não te aprova. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos olhavam para mim e diriam que eu poderia ter um futuro brilhante como palestrante secular, como empresário, como era empreendedor junto com a minha esposa. Mas dia após dia, Deus está dizendo: te chamei para apacentar o meu rebanho. E talvez você está aqui hoje com o coração explodindo para fazer algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: pergunte a Deus o que Ele quer. Porque o maior fracasso da sua vida é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Sabe por que muitas vezes a vontade de desistir é maior do que de continuar? Será que você está no propósito certo? Posso falar uma coisa para você? Abra a tua Bíblia, eu desafio qualquer teólogo aqui nessa noite a mostrar para mim aonde que Ló buscou a face de Deus. E eu vou mais profundo. Aonde que está escrito que Ló edificou um altar? Ló nunca edificou um altar, ele sempre adorava no altar que Abraão levantava. Posso te dizer uma coisa? Pastor, o que é buscar o conselho de Deus? É só uma questão de perguntar o que Ele acha. Ele vai levantar alguém. Posso te falar como acontece? Vou te falar da minha experiência. Às vezes eu falo assim: Deus, eu faço ou não faço? Eu estou assistindo às vezes um negócio na televisão, e aí vem uma coisa: não faça! O cara está falando milhares de coisas, aí o que bate no martelo é: não faça. Aí daqui a pouco você está conversando, tem alguém conversando na rua, aí vem uma coisa assim: não faça. Aí cai uma folha da árvore, aí você está falando: não, Deus está falando, não faça. Agora, quando você não pergunta, como é que Deus vai falar? Olha para o teu irmão e diga assim: é forte. Diga assim: é tão forte que tem que pôr açúcar para tomar. Oh glória! Buscar o conselho de Deus é uma questão de perguntar: Deus, eu falo ou não falo? Deus, eu faço ou não faço? Eu ligo ou não ligo? Eu mando mensagem ou não mando? Posso te falar uma coisa? Quantos problemas você já se enfiou se você tivesse ficado e não tivesse mandado mensagem? Irmão, quantos problemas estou falando eu, podia ter poupado se eu tivesse orado antes de mandar uma mensagem? E quero aqui dar um conselho para você. Quem aqui ama a minha vida e quer esse conselho? Não resolva a questão importante por WhatsApp. Quem faz parte do meu convívio aqui de liderança sabe que eu ensino isso. Toda vez que eu decidi resolver algo sério pelo WhatsApp, deu meleca. Quer resolver alguma coisa? Senta, conversa, frente a frente. Ore antes. Porque a vontade é mandar mensagem, sim ou não? Ah, infeliz, eu vou pegar. E o diabo só está ali atrás assim: ó, vai lá, escreve isso, fala que não presta, isso, vai lá. E quando você vê uma coisa que tinha uma proporção, vira uma proporção má. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e não censura, e será dado. Ló não buscou o conselho de Deus. E posso te falar uma coisa? Sabe o que é o pior na vida de Ló? Ló não buscou o conselho, diga comigo: Ló não buscou o conselho de Deus. Se não pudesse ficar pior, ele consegue fazer uma proeza. Ele não busca o conselho de Deus,
E ele reluta em seguir o conselho que Deus dava para ele: larga a cidade. Olhe para mim. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diga amém. Ló tomou uma decisão, consultou Deus? Só que lá na frente, Deus é misericordioso, sim ou não? Sim. Manda 2 anjos, fala: Ló, sai da cidade. O que Ló faz? Não sai. Não pede conselho e lá na frente não ouve o conselho dado por Deus. Posso falar uma coisa aqui forte? Já pega o seu sachê de açúcar aí, irmão, para digerir essa. Sabe por que muitas vezes a gente não procura o conselho de Deus? Porque a gente não quer ouvir a resposta. Sabe por que muitas vezes você não quer orar? Não é nem porque você é preguiçoso. É porque você é inteligente. Você fala assim: eu vou orar? Eu já sei o que Deus vai falar. Vou ficar na minha. Sabe qual foi o problema do Ló? Após essas 3 decisões erradas, ele se cercou de influência mundana. Olha o que diz o versículo 11 e 12 do capítulo 13 de Gênesis. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, partiu para o oriente. Assim se apartaram Abraão de Ló. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície. E foi armando a sua tenda até chegar a Sodoma. Ló começou caminhando nessa direção geral das cidades da planície. Ele não se moveu imediatamente para Sodoma. Ele armou a sua tenda e foi passo a passo. Diga comigo: passo a passo. Ele queria o quê? As conveniências do mundo, mas queria ficar o quê? De fora. Sabe qual que é a pegada aqui? Posso abrir aqui o leque? Não, pastor, eu estou junto com a galera, mas eu seguro minha onda. Ô bonitão, você sabe que você tinha uma queda com uma maconhinha, com uma bebidinha. Aí você quer provar para você que mesmo que você é forte. Aí você quer fazer parte, mas dizendo que está fora. Ló, ele não chegou, querido, armando as tendas dele já em Sodoma. Ele foi indo um passo de cada vez, diga, um passo de cada vez. Era uma pseudo-separação que ele tinha feito. Uma vez que a nossa direção está definida, nosso destino também está determinado. Porque agora é só uma questão de tempo de você chegar até o lugar que você determinou para você. Você já parou para pensar, querido, o que você determinou para a sua vida? Qual é a direção que você determinou para você? Algumas decisões podem não parecer muito significativas, mas ela define o curso específico para as nossas vidas. Talvez decisões que você tem tomado parece que não é muito importante, mas o resultado final pode ser terrível e trágico. Posso dar um conselho para você? Pare de brincar com o pecado. Pare de brincar com o pecado, porque no final é você e ele que vai se encontrar lá. E você muitas vezes vai querer arrumar culpado de que alguém te levou até lá, mas foram as suas decisões diárias que te levaram até lá. Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ló se aproximou de pessoas que o influenciaram a chegar até lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem batido nessa tecla, nessa igreja. É só você fazer uma leitura do que Deus tem falado nos treinamentos e nas pregações. Olha o que vai dizer 2 Coríntios 6, 17. Pelo que sai vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toque em coisas imundas, e eu vos receberei. Não adianta, querido, você pensar que você está debaixo da bênção de Deus, tocando em coisas que Ele não quer que você toque, fazendo coisas que você não faz. Ele está dizendo: separai, se apartai, deixai de tocar as coisas imundas, aí eu te receberei. Os cristãos que gostam de viver na periferia do mundo, em breve serão atraídos pelas suas seduções. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Pastor, o que o senhor está querendo dizer então, bispo, é que eu tenho que desfazer das minhas amizades no mundo? Eu tenho que parar de andar com um pecador? Não.
Só que você precisa entender que aqueles que você passa mais tempo devem ser as pessoas que te levam para perto do seu propósito. Com o passar do tempo a gente vai se tornando confortável com as coisas do mundo e com as recompensas temporárias. Vai ficando conveniente falar um palavrãozinho. Vai ficando conveniente, querido, mentirinha. Quando você percebe, querido, você se torna um mentiroso de mão cheia dentro da igreja, mas se tornou tão confortável, uma mentirinha aqui. Posso falar isso aqui? Daqui 10 minutos eu estou chegando, chega daqui 1 hora. É mentira, você sabe que não vai chegar, você está já engodado no pecado. Não, daqui 2 horas eu estou aqui. Você responde a pessoa depois de 2 dias. Quanto mais o tempo e o mundanismo tiver controle do seu coração, menos você vai buscar a santidade. Quanto mais entretenimento, quanto mais internet, quanto mais celular, quanto mais filme, quanto mais passeio, quanto mais shopping, quanto mais diversão, quanto mais coisas gostosas e entretenimentos tiverem para fazer a tua carne se deleitar, menos você vai querer buscar a Deus. Quem aqui já ouviu a história do sapo na água fervente? Quem já ouviu? Ninguém nunca ouviu? Então eu vou contar para você. Não vou falar não, deixa. Não vou falar não. Eu falo ou não falo? As irmãs que gostam de cozinhar aqui, gostam de cinema, vão amar isso aqui. Colocaram um sapo na água fervendo. E pensaram que imediatamente ele ia saltar para fora. Aí fizeram um teste, colocaram o sapo na água fria. Diga comigo, na água fria. Se você pegar um sapo e colocar ele na água fervendo, você vai colocar ele, o que vai acontecer? Ele vai pular? Ele vai pular? Mas fizeram um teste, colocaram o sapo na água fria. Diga, na água fria. Diga assim, ó, água fresca. Só que aí alguém foi lá e acendeu o fogo lentamente. Diga comigo, lentamente. A água foi esquentando, amém? E o sapo foi se adequando à temperatura da água. E diga comigo, a temperatura foi esquentando. E ele foi se Só que chegou uma hora que a água estava tão quente, tão forte, que ele já, tentando pular, não tinha forças. Por quê? Porque as forças que ele tinha, ele gastou se adequando ao ambiente da água. Posso falar uma coisa para você? É assim que o pecado faz comigo e com você. Ele vai esquentando e você diz, não, calma aí, eu ainda estou no controle, Deus está comigo. E você vai gastando força, vai gastando força, vai gastando força, vai se aquecendo, vai se aquecendo. E quando você tenta pular para fora, você já está tão enredado, tão entregue, tão vendido, tão fraco que você não tem força para pular fora. Se você parar para ver, querido, tem amizades hoje que você não tem coragem de pôr um ponto final, porque você não tem forças. Você enfraqueceu, você perdeu as forças. Você já muitas vezes, posso falar isso aqui? Desculpa a expressão, posso? Você não tem moral para poder falar que você é cristão perto de algumas pessoas. Porque a água ferveu tanto e você foi se adaptando às temperaturas. E você foi tentando se ajustar no meio que você não cabia. E quando chegou a hora de você pular fora e falar, cara, isso aqui não é para mim, você não teve força. Para a gente poder encerrar. Ló confiou no mundo para ser a sua segurança. Olha o que diz o versículo 1 ao 3. À tarde chegaram os anjos de Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, levantou-se para receber, prostrou com o rosto em terra e disse, eis agora, meus senhores, entrai na minha casa, passai a noite lá, lavem os pés, de madrugada vocês vão pelo caminho. Responderam eles, não, antes na praça passaremos a noite. Então Ló insistiu com eles. Pelo que eles foram e entraram na sua casa, e lhes deu um banquete, assando pão, ázimos, e eles comeram. A gente percebe que Ló foi se movendo para os campos da cidade de Sodoma e Gomorra de maneira lenta. Olha o que o texto que a gente leu diz. Em algum lugar, querido, em algum lugar, entre os 14 e 24 anos antes, a gente vai encontrar Ló sentado à porta de Sodoma.
Gênesis 14 diz que o rei Alão e seus aliados lutaram contra os reis da cidade do Vale de Sidim, e tomou Ló a sua família em cativeiro, junto com o povo da cidade. Ló era um cara que era extremamente influenciado. Ló, ele se assentou na porta da cidade como um porteiro. Você vai ver várias menções sobre a vida de Ló falando que ele estava na porta. E muitos supõem que essa era uma indicação de que Ló era o equivalente a um vereador da cidade. A posição de um homem que ficava à porta da cidade era como se ele fosse um tipo de vereador. Se ele estivesse lá em caráter oficial, ou era apenas uma parte dos assuntos do comércio que ele discutia com aquelas pessoas. O ponto é que Ló era totalmente integrado na cidade. Agora olhe para mim, e quando você ouve falar de Abraão, quem era Abraão? Diga comigo, amigo de Deus. Isaías capítulo 31, versículo 1. Ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro. Se estribam em cavalos, têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem fortes. Eles não se atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele te trouxe hoje aqui para te fazer entender uma coisa. O céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você está esperando um auxílio de um amigo que te disse que emprestaria um dinheiro para você, de alguém que te abriria uma porta de emprego. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ser como Ló, de ficar contando com as coisas dessa terra, porque Deus, ele tem o melhor separado para você. Eu vou dizer uma coisa para você, querido. A fé, ela chega a tomar uma proporção de arrogância. Porque se Deus falou para você, meu irmão, confia. Não aceite qualquer proposta. Salmo 106, versículo 12. Nos dá auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Pare de tomar decisão na carne. Pare de confiar no teu salário. Pare de confiar no teu patrão. Pare de confiar nas coisas desse mundo. Comece a confiar no auxílio de Deus. No auxílio de Deus. No auxílio de Deus.